Então, pessoal, a gente acabou de gravar um vídeo, né, o vídeo anterior, onde a gente mostrava o que é o método dos mínimos quadrados, né, o MMQ. É uma maneira de traçar a melhor reta que se ajusta aos pontos experimentais, de forma que minimize o quadrado, né, dessas distâncias até os pontos. Se a distância for menor, significa que a reta está passando mais perto de todos os pontos. Então, a gente viu a equação, né, que nos dá o A, coeficiente angular, e o B, coeficiente linear dessa reta, de uma forma, através de somatórios, para a gente aplicar no ensino médio. Ok, nós vamos fazer um exemplo agora, tá? Aqui as duas equações que a gente verificou na aula passada. Agora vamos fazer um exemplo que também é retirado lá da apostila da internet, que eu falei com vocês. Considere uma medida de movimento retilíneo uniforme efetuado por um carrinho de laboratório. Então, é um MRU, né? Foram medidas tanto sua posição x em metros, quanto seu tempo em segundos, e os resultados estão conforme a tabela 5. Tá aqui, ó. Eu, inclusive, usei esses dados aqui para explicar a equação na aula anterior. Então, você tem aqui uma tabelinha onde você tem x como posição. X é o S da equação. S igual a S inicial mais velocidade vezes tempo. Equação do MRU, S igual a SO mais VT. A gente fala equação de sorvete, né? S são os tempos, S é o Y, a posição, e X é o tempo, o T. Então, tá aqui, tempo vai ser o meu X e o meu Y vai ser o S, posição, tá? Ele pediu aqui, ó, construa o gráfico que representa esse movimento e determine a velocidade e a posição inicial do carrinho. Então, na equação S igual a S inicial mais VT, você achar o V e o S inicial. Vou baixar aqui um bocadinho para vocês verem. A equação está aqui, não é? Equação de sorvete, S igual a S inicial mais V vezes T. Ele está pedindo para você achar posição inicial e V. Posição inicial não é o meu B, gente, numa equação da reta. A equação da reta é Y igual a A vezes X mais B. B é o número que está sozinho, B é S inicial, né? E A, que multiplica o X. A aqui é o quê? É o meu V, que multiplica o T. Né? O meu X, eixo do X, não é o meu tempo, meus dados lá. Então, ele quer a velocidade, que é o coeficiente angular, e o espaço inicial, que é o coeficiente linear. Dá para fazer traçando os pontos, ajustando a reta? Dá, mas a gente vai fazer pelo MMQ, para a gente aprender a fazer por esse método. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, método dos mínimos quadrados, para fazer à mão, faça uma tabela. Eu faço, eu não deixo de fazer, porque é muito mais fácil. Então, faça uma tabela. O que a sua tabela tem que ter? Tá até aqui, ó. A sua tabela tem que ter esses valores. O seu X, que vai estar, já vai ser os dados lá do laboratório, né? Que é os tempos nesse caso. O seu Y, que é a posição em relação ao tempo, né? Os seus S também foi dado. Os valores dessa tabelinha aqui, ó, né? O seu X e o seu Y, né? Seu tempo e a sua posição. Então, tá aqui o seu X, o seu Y, as unidades. Faça uma outra coluna com a multiplicação de X vezes Y e faça uma última coluna com X ao quadrado, os valores de X ao quadrado. Se você tiver essa tabela pronta, você não tem problemas para fazer o método dos mínimos quadrados. Por quê? Tá lá, ó. Ele já faz direto. Com esses resultados, vamos substituir nas fórmulas de A e do B e lembrar que temos N igual a 5 medidas. Bom, não vou ficar lendo, não. Vou fazer o que ele está fazendo. Ele está calculando, gente, usando essa equação aqui, ó, o A e o B. Ele está calculando o coeficiente angular, calculando o coeficiente linear através dessas equações. Então, para eu fazer o A, o que eu preciso ter? N. N é um número de medidas. O número de medidas é 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eu preciso do somatório de xi vezes yi. Já expliquei essa equação na outra aula, lembra? Preciso do somatório das multiplicação de x vezes y. Por isso que eu faço uma tabela onde eu coloco uma coluna com as multiplicações de x vezes y. Olha só esse resultado, esse primeiro resultado aqui, o que ele é? Ó, é justamente as multiplicações, veja bem. O que é o meu valor do x? É 0,1, né? Se eu multiplicar, coloco aqui vezes o meu valor do y, que é 0,51, o que eu vou obter?
0,051. Isso que é x vezes y. É colocar aqui na frente aqui da linha do x, de cada x e de cada y, os valores da multiplicação deles. Olha a de baixo, ó. A de baixo vai ser 0,2 vezes o valor do x, né? Vezes esse valor do y, 0,59. Quanto que vai dar isso? 0,118. Ele arredondou aqui. Eu não arredondaria ainda não. Deixa para arredondar, deixa pelo menos com 3 casas mesmo decimais. Deixa para arredondar no final, para evitar problema, tá? Não fica aquelas regras de algarismo significativo, a gente vai ver só no final e não no meio das contas. Também não tem que carregar tudo, né? Deu 5 casas decimais, tem que carregar todas? Não, carrega umas 3, tá bom. Então, tá aqui, tá? Essa coluna x vezes y é a multiplicação de cada um deles. Não vou fazer tudo porque vocês já entenderam, assim eu espero. Então, lá na equação lá do A, vou voltar nela aqui, ó. Onde eu tenho n vezes o somatório de x vezes y, né? xi vezes yi. A primeira conta que eu vou colocar no A é isso aqui, ó. Tá aqui a conta. A é igual n. N é 5. Número de medidas. Quantas medidas eu tenho? 5 medidas. Essa para x e para y. Vezes somatório de x vezes y. A gente não fez nessa coluna aqui os valores de x vezes y? Agora você vai lá na sua calculadora e soma esses valores. Quanto que é 0,051 mais 0,12 mais 0,22 mais 0,32 mais 0,46? Ele escreveu aqui. O somatório de x vezes y deu 1,17. Então, lá na fórmula, você vai escrever 5 vezes 1,17. Volta para a fórmula lá para você ver o que a gente está fazendo. 5 vezes 1,17. Tá vendo como é que a gente vai desembolar isso? Menos, agora, outro somatório. Somatório de x que multiplica o somatório de y. O somatório de cada x e y vezes o somatório de cada y e y. Volta para a tabela. Não tá aqui meu x? Aliás, pega a tabela que a gente construiu, né? Não tá aqui os meus x? Qual que é o somatório de x? É sair somando 0,1 mais 0,2 mais 0,3 mais 0,4 mais 0,5 dá 1,5, tá? Soma todo mundo aqui, escreve aqui embaixo os somatórios, igual ele fez. Faz uma tabela igualzinha a essa. Fica muito mais fácil. O que é o somatório de y? Soma os valores de y. 0,51 mais 0,59 mais 0,32 mais 0,8 mais 0,92. Quanto que dá o somatório de y? Ele fez lá na calculadora. Dá 3,54. Lá na fórmula, então, eu preciso agora multiplicar esses somatórios, ó. Somatório de x vezes somatório de y, é o que ele fez aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Menos, né? N vezes somatório de xy menos somatório de x, tá aqui, 1,5, vezes somatório de y, tá aqui, 3,54. Isso aqui vai dar um resultado, que é o resultado do meu numerador lá da minha equação. Não é tão difícil, tá vendo? Se faz a tabela, fica fácil. Agora, você vai dividir todo esse resultado por... O que tem no meu denominador? N vezes somatório de x quadrado. Não é x, é x quadrado. O que é n vezes somatório de x quadrado? Vamos para a tabela. Tá vendo que eu fiz uma coluna de x quadrado? É para isso que eu fiz essa coluna, para facilitar, para fazer o somatório dessa coluna aqui agora. Essa coluna, então, vou pegar minha calculadora. Ó, essa coluna aqui está representando justamente os somatórios do x quadrado, né? Vamos lá. Qual que é o meu primeiro x? 0,1. 0,1 vezes 0,1 não é isso que é x quadrado? 0,01. Tá aqui. Qual que é o segundo valor? 0,2. 0,2 vezes 0,2 não é esse valor ao quadrado? Quanto que dá? 0,04. É isso que ele está fazendo aqui. 0,3 quadrado e por aí vai, tá vendo? A soma desses valores ele colocou aqui embaixo. Vou fechar a calculadora aqui. A soma desses valores deu 0,550. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo mesmo? Estou fazendo n vezes somatório de x quadrado no meu denominador. Vamos lá para a conta. Aqui o denominador aqui, n é 5. 5 vezes somatório de x quadrado, tá aqui, 0,550. Certo? Esse é o primeiro passo. Menos, tem mais um negocinho lá na fórmula. O que é esse negocinho do final da fórmula? Somatório de x, só que esse somatório todo ao quadrado. Gente, cuidado para não fazer esse errado. Somatório de x está aqui, ó. É o x, a soma dele. Esse valor aqui é 1,5 ao quadrado. É somatório de x que já está feito ao quadrado. Eu não tenho que fazer, não está na tabela porque já estava feito, ó. Tá aqui, ó, somatório de x ao quadrado.
Agora é conta, tá vendo? Eu faço essas continhas aqui, vou reduzindo até o final, vou chegar num número no numerador, deu 0,54 dividido por 0,50, que deu 1,08. 1,08 é o valor do meu A. O meu A é o que mesmo? É o coeficiente angular que melhor da reta que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos x, y aqui. Entendeu a ideia do que a gente está fazendo? Achei o A da minha reta que melhor se ajusta a esses pontos, que tem a menor distância de cada um desses pontos, do quadrado desses pontos, né? Quadrado da distância desses pontos, aliás. Achei o A, lembrando que o nosso A, já até tinha passado aqui, o nosso A, coeficiente angular, é velocidade, e aí, qual que é a unidade de velocidade? Ele já anotou, é metros por segundo, porque foi dado lá na nossa tabelinha a posição em metros e o tempo em segundos. Beleza, achei pelo método dos mínimos quadrados o meu melhor A. Agora eu vou achar o meu melhor B. Veja, gente, que eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Ó, eu vou pegar a fórmula do B, essa fórmula, então vocês vão ter que ter ela na mão aí para vocês fazerem as atividades. E vou fazer as contas. O que é o meu B? O que tem no meu numerador? Somatório de x quadrado que multiplica somatório de y. Vamos lá. Cadê a tabela? Somatório de x quadrado, já tinha feito, é 0,55. Que multiplica somatório de y. Somatório de y já tinha feito, 3,54. É o que está aqui na fórmula, ó. 0,55 vezes 3,54. Tá? A fórmula continua, deixa eu voltar lá. Menos somatório de x vezes y, que multiplica somatório de x. Então, somatório de x vezes y vezes somatório de x. Tá aqui, ó, somatório de x vezes y, 1,17, é depois do menos, não é? 1,17, vezes, lembra que era o somatório de x? Somatório de x tá aqui, 1,500, né? 1,500. Bom, o numerador tá pronto, tem que resolver essa continha aqui. Agora vamos pro denominador. O denominador era idêntico, não sei se vocês se lembram da aula passada. Ó, o denominador é n, número de medidas, que multiplica somatório de x ao quadrado, tá aqui, igualzinho. Menos somatório de x ao quadrado, menos somatório de x ao quadrado. É idêntico ao que a gente já fez no A, né? Lembra que n é o número de medidas, o número de medidas, vou deixar aqui, ó. O número de medidas são 5 medidas, tá aqui, 5 vezes somatório de x quadrado, somatório de x quadrado tá aqui, 0,55, menos somatório de x, tá aqui, 1,5, esse resultado ao quadrado. Faz as contas, a gente acha o valor de B. Deu 0,40. O que é o B mesmo? Lembra que isso é um MRU? O meu B é o número que está sozinho, que é o espaço inicial. O espaço inicial é metros na unidade dele, 0,40 metros. Observação. Como é que eu escrevo essas respostas aqui? Olha, até escreveu aqui já. Temos velocidade, nem é inicial, velocidade que é um MRU, né? 1,1 metros por segundo. E espaço inicial, prefiro chamar de S do que de X para não confundir com os dados, 0,40. Como é que eu sei o número de casas de algarismo significativo, melhor dizendo, que eu mantenho? Gente, nesse caso onde você vai fazer muitas contas, se você for reduzindo os números de significativos em cada etapa, você vai perder muita informação. O que você faz? Você vai manter o número de significativos lá da sua tabela. Aqui eu tenho quantos significativos? 1, 2, 3. Aqui eu tenho quantos significativos? 1, 2. Você vai deixar a sua resposta com 2 significativos, com o menor número de significativos dos seus dados. Então, 2 significativos, tá? Por isso que ele colocou, né, a velocidade como 1,1, 2 significativos, né, em vez de, ele arredondou, né, 1,08 para 2 significativos, 1,1 metros por segundo. E o espaço inicial, 0,40 metros, já estava assim, tá? Então, olha só, eu obtive, através do MMQ, utilizando essas duas equações, o meu A e o meu B. E aí, ó, eu tracei a reta. Tá? Eu tracei a equação da reta, aliás. Pelo MMQ, a gente obteve a equação. A equação do MRU não é S igual a S inicial mais VT, que obedece a equação da reta, Y igual a X mais B. Então, como é que fica essa equação substituindo os valores que eu acabei de obter, que é o A e o B? S igual o B, né? Eu coloquei até o B primeiro aqui, que é o S inicial, 0,40, mais V vezes T. O V, que é o A, né? Que a gente obteve aqui. Velocidade, 1,1 vezes T. Vocês estão vendo que eu só substituí os valores?
Isso aqui vocês fizeram para mim no PAPR anterior, onde vocês substituíam na equação o A e o B, só que encontrado fazendo delta y por delta x, certo? Bom, um detalhe, o MMQ tem que dar valores parecidos com delta y sobre delta x que vocês fazem pelo método do gráfico também, dá valores parecidos. O MMQ é o método estatístico, onde a gente tem realmente uma reta que seja melhor do que a obtida pelo olho, tá, gente? Mas são valores próximos. E aí, se eu pedir para você assim, você achou o A e o B, traça essa reta para mim. Tá lá, você pegou sua folha quadriculada, o seu papel milimetrado, você traçou os pontos, você identificou o título do gráfico, colocou, escolheu a sua escala, colocou o que é o seu eixo X com a unidade, o que é seu eixo Y com a unidade, traçou os pontos. Agora eu quero que você trace essa reta que não é a do olho, que é a reta obtida pelo método dos mínimos quadrados. Como é que você faz? Primeiro passo é fazer tudo que nós já fizemos, que é achar o A e o B pela fórmula. Achei o A e o B, qual que é o próximo passo que você tem que fazer? Gente, eu vou pedir um exercício exatamente que vocês façam isso. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher 2 valores para x. Por exemplo, está aqui na sua tabela que você obteve lá, o x você não tem 5 valores? Escolhe 2 valores próximos ou não. Próximos é melhor para você traçar a reta, para você ter os valores aí, né? Ali no gráfico que você está desenhando, desses aqui, entre esses valores aqui. O ideal é escolher o T, ele fez aqui o primeiro, né? Eu peguei pronto esse exemplo, né? Ele fez T igual a 0, o primeiro ponto. É bom saber por quê? Porque aí você faz o gráfico, na hora de você traçar o gráfico, você coloca o seu tempo começando no 0 e você tem esse ponto aqui. Mas você podia escolher T igual a 0,1, pode ser um ponto inclusive da sua tabela. Pode ser um ponto que não tem na sua tabela, 0,25, o que você quiser. Escolhe um ponto que é fácil. Tá fácil você identificar esse ponto no eixo do X. O 0 é um bom ponto para esse caso, né? E substitui na equação que você acabou de montar. Para o seu T, que é o X igual a 0, quando você substituir aqui o T igual a 0, ó, fica 0,40 mais 1,1 vezes 0. Isso aqui é 0. O S é igual a 0,40. Ou seja, quando o seu X for 0, que é o tempo, o seu S, que é o eixo dos Y, é 0,40. Então, você tem um primeiro ponto no gráfico, ponto XY, que é 0 do X, 0,40 do Y. Então, você pegaria lá o seu papel milimetrado e marcaria, desenhei o mesmo gráfico aqui embaixo, e marcaria lá no 0 do X e no 0,40 do Y, marca lá um ponto, marca um X, para você saber que na hora que você for traçar a sua reta, que é a reta que melhor se ajusta, você vai passar por aquele X. Só que você precisa de mais um ponto, lembra? Para você passar uma reta, você precisa de 2 pontos, né? Então, qual que é o outro ponto? Escolhe outro valor para o T, você substitui na equação. 0,4, 0,5, 0, qualquer um que você identifique de maneira fácil ali no gráfico. Ó, ele escolheu 0,5 lá na frente. É melhor mesmo ter pontos variados, para a régua ficar melhor ajustada na hora de traçar. T igual a 0,50 segundos, que ele escolheu. Substitui nessa equação. S igual a 0,40 mais 1,1 vezes esse T, que é 0,50. Faz a conta, né? Quanto que dá o seu S? Deu 0,95 metros. O que eu acabei de obter? Que quando o X for 0,50, o Y é 0,95. Marca o segundo ponto no gráfico, ponto XY. Quando o seu X é 0,50, seu Y é 0,95. Então, você viria aqui, ó, marcaria aqui, ó, quando o seu X for 0,50, papel milimetrado, o seu Y vai ser 0,95. Você vem cá, marca um X aqui. O que você faz agora? Pega a régua e traça, passando por esse primeiro X e esse último X que você identificou e traça essa reta. Ela não vai passar por todos os pontos experimentais e nem deve. Ela é a que melhor se ajusta aos pontos, ela precisa passar por nenhum, no fim das contas. Gente, é isso, tá? É a maneira de calcular aí uma reta, calcular o coeficiente angular linear pelo método dos mínimos quadrados. No final dessa apostila, ele só fala, coisas que eu já falei, eu não vou seguir, não vou continuar aqui, que não é importante para nós nesse momento, que eu já falei, quando eu tenho menos algarismos significativos, se eu considerar os arredondamentos em cada etapa da conta, eu não tenho resultados bons no final. Então, ele só reforça a dica que eu já falei, que é não arredonde as contas no meio do caminho. Deixa para arredondar lá no final só. Ele fez assim, depois arredondando só no final, mesmo sendo que o X, ele reduziu o número significativo do X, ó, antes.
A gente tinha 3, ele reduziu. Imagina que você não tenha 3, que você só tenha 1. Como é que ficaria a sua resposta? Você tem que deixar só um significativo no final, né? Mas só arredonda no final. Daria lá, ó, o A09 e o B04. Tá bem, de acordo com o que a gente achou com 3 significativos, né? O nosso A deu 0,40, perfeito. E o nosso B tinha dado 1,1. Dele deu 0,9 com um significativo. Vai ter uma perda mesmo, né? De informação. Mas é só isso, tá? Agora a gente vai tentar fazer exercício aí e eu estou à disposição de vocês.